erros. Visto, e isso é muito importante, visto que a Constituição garantiu esse fortalecimento institucional, surgiu uma nova forma de ataque à democracia nos Estados constitucionais. Os Estados constitucionais europeus, os Estados Unidos e o Brasil. Uma fórmula nova, que é o ataque por dentro. O ataque institucional tentando levar em conta as regras institucionais e utilizando um novo mecanismo, o mecanismo das redes sociais. Isso não é sem padrão, isso não é alguém acordou um dia e falou, vamos começar a tuitar ou postar alguma coisa. Isso foi estudado, isso é muito mais complexo e profundo do que a maioria acha. Por isso que o mundo todo hoje, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos os países que sofreram com isso querem regulamentar a questão de redes sociais. Porque determinado grupo percebeu que poderia instrumentalizar as redes sociais para atacar a cidadania por dentro. Como fazer isso? As redes sociais, todos aqui se recordam, a grande estreia massiva das redes sociais foi nas primaveras árabes, primaveras da liberdade, a utilização das redes sociais para garantir um direito de reunião, a liberdade de expressão contra países que não tinham democracia, não permitiam reuniões, não permitiam manifestações. Quando isso ocorreu, esse grupo ligado à extrema-direita nos Estados Unidos percebeu que esse instrumento precisava ser capturado. E, a partir disso, começaram inúmeros estudos via algoritmos. Então, algo que simplifica, porque todo mundo já ouviu isso, ou mesmo falou, você quer comprar um carro vermelho, uma blusa vermelha, daí você consulta lá, vai no Google. Você nunca mais na vida vai deixar de receber e-mail, zap, notícias de coisa vermelha. Só que aí você esqueceu que você consultou. E aí você fala para alguém, eu acho que estão ouvindo o meu celular porque eu falei que eu queria comprar um carro vermelho. Você só esqueceu o detalhe que você consultou uma vez. Consultou uma vez, esquece. Os algoritmos direcionam tudo aquilo para você. É automático. Só que isso não é só para ganhar o consumidor. Isso começou a ser feito para ganhar o eleitor, para transformar o eleitor em massa de manobra, para transformar o eleitor, lamentavelmente, num fanático político. Foi assim que começou o jogo dos algoritmos. Então, aquela pessoa que consulta algo, que lê, que se interessa por determinado ponto, essa pessoa passa a ser bombardeada por aquelas notícias que ela se interessa, só que com viés que interessam quem está bombardeando. Esse é o grande problema. É uma verdadeira lavagem cerebral. Então, o algoritmo percebe o viés de interesse seu e, a partir disso, ele induz informações. Aqui, o ataque à democracia, o que nos interessa são informações políticas, vai induzindo, coloca uma série de informações, começa uma série de informações verdadeiras que constrói uma narrativa e uma conclusão falsa. Esse é outro grande... Deve-se reconhecer a competência disso. É algo competente, porque começa a juntar informações verdadeiras, mas numa história falsa e chega a conclusões falsas, ligando a pessoas que não têm nenhuma relação com essas notícias ou informações, e se cria uma narrativa. E vão se criando aquelas bolhas. E essas bolhas vão sendo alimentadas. E essas bolhas vão sendo conquistadas. Essas bolhas vão sendo fanatizadas. E aí surge, como surgiu no mundo todo, o retorno do discurso de ódio. Quem não concorda comigo não é mais meu adversário. Quem não concorda comigo passou a ser meu inimigo. Um inimigo a ser abatido. É um inimigo a ser extirpado. Então foi toda uma construção via algoritmos. A mesma construção que faz com que as pessoas consumam muito mais do que tem
a chance de pagar, porque vão explorando o que uma pessoa consulta, promoções, isso, aquilo. Isso foi levado e mais estudado do ponto de vista político, para conquistar e transformar eleitores em fanáticos seguidores. Só que, vamos dizer assim, para o grande finale dessa armação toda antidemocrática, haviam 3 obstáculos. Você tem 3 obstáculos. Porque você não consegue, de uma hora para outra, você também não vai conseguir que a maioria total seja transformada de eleitores em seguidores fanáticos para você ganhar no voto. Então você tem que descredibilizar alguns pontos, alguns pilares da democracia para chegar mais rápido ao seu intento. O primeiro pilar da democracia que você precisa desestabilizar é a imprensa. A mídia tradicional, a imprensa livre, que é um pilar da democracia, que garante, não dizer de Holmes, né, o mercado livre de ideias, porque a mídia percebeu isso e começa a se insurgir contra as redes sociais, contra as notícias falsas. E em que pese, obviamente, a mídia tradicional não ter o poder e influência que tinha 20, 30 anos atrás, mas ainda tem um grande poder e uma grande influência. Então precisa haver uma descredibilização da mídia. Então começa a se ofender jornalistas, começa a se ofender meios de comunicação, mas isso não adianta. Então, qual o avanço? E volto a dizer aqui, e por isso que quando o ataque à democracia é construído com competência, é muito mais difícil você combater. Ao invés de só atacar, vamos transformar as nossas fake news, as nossas notícias fraudulentas, vamos transformá-las em notícias do mesmo patamar da mídia. Então as pessoas não vão saber o que é verdade e o que é mentira, porque vão dar a mesma credibilidade porque sai num influencer que tem 30 milhões de seguidores ou que sai no Jornal Nacional. Vamos equilibrar. E passaram a surgir os especialistas em tudo. Eu sempre brinco. A pessoa põe um terno e gravata, põe aqueles livros atrás, que é um fake. Às vezes a pessoa mexe a cabeça e o livro entra, né? É uma das coisas mais ridículas que tem. E coloca lá a plaquinha, doutor, professor. Uns que são piores ainda, coloca especialista. Ele se autodenomina especialista. E fala desde jogo de futebol até a guerra da Ucrânia. Entende de tudo, mas sempre com fake news. Só que isso vai reverberando e tem amplitude igual à grande mídia. E as notícias vão se confundindo, porque a mídia tradicional também usa as redes sociais com notícias, e as pessoas já não sabem mais o link de quem que é ou não é. Eu duvido que alguém aqui não tenha uma pessoa da família que tenha perguntado, é verdade isso? Eu tenho uma tia, porque vai aquelas pílulas de sabedoria, né? Chega da UOL, chega do G1 e chega do especialista Lawrence, né? E ninguém vê de onde chega. E a pessoa vai abrindo. E uma era, já foi uns anos que ainda, uns 3, 4, até mais, anos que a Venezuela já havia invadido o Acre, o Brasil, e estava marchando tal, e um especialista falando que isso é o comunismo, que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar, então está invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas, e vejam, por que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias, e fica no... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio.
O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco, porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado. E está lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. A classe média, os advogados, né, cada 2 petições, né, os juízes, promotores, cada 2 petições, 3 zap. E isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais. Né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Né? Porque todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando, você vê aquele sorriso, não tem nada a ver com trabalho. Né? Mas voltando ao que interessa, esse primeiro ataque, esse ataque ao primeiro pilar da democracia deu muito certo. Porque fez com que grupos de pessoas tenham verdadeiros ódio em relação a alguns jornalistas, alguns programas, algumas redes de televisão. Eu não estou dizendo que a rede de televisão é boa, que o jornalista é bom, mas passou a ter um ódio. As pessoas passaram a ter ódio visceral disso. Olha, conquistamos, ou pelo menos equilibramos, os meios de comunicação. A pessoa não sabe mais o que é notícia verdadeira, o que é notícia fraudulenta. Vamos bombardear, no mínimo fica a dúvida. Agora, vamos escolher, já que conseguimos isso, vamos escolher qual o ataque. Não vamos atacar a democracia. Porque atacar a democracia não dá mais ibope. Não dá, vamos fechar o Congresso, vamos dar um golpe. Não. Vamos ser os grandes isso no mundo todo. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, se passou a defender a liberdade sem limites. A liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia. E é o segundo pilar, grande pilar das democracias ocidentais. As eleições. De tempos e tempos, o povo é chamado para escolher seus representantes. Não vamos atacar a eleição, não vamos falar que não pode ter eleição. Porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas. Que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Não importa como seja esse instrumento. Nos Estados Unidos, se atacou o quê? O voto por carta. Aqui no Brasil é muito estranho a gente pensar em voto por carta. Imagina o que ia ter de carta rodando por aí, né? Ao invés dos 156 milhões de eleitores, nós íamos ter 1.483 milhões de cartas chegando. Mas os Estados Unidos é uma instituição nacional, porque foi consagrado para possibilitar a eleição durante a Guerra de Secessão, para garantir a eleição e aí a reeleição do presidente Lincoln. E é um crime gravíssimo fraudar esse voto. Só que, tradicionalmente, quem mais vota por carta são os democratas e não os republicanos. E nos Estados Unidos, como é um bipartidarismo, é muito fácil ver isso, porque vê de onde vem as cartas. Você não sabe quem votou, mas sabe que daquele local mais votos são democratas ou mais votos são republicanos. Então lá se atacou o quê? Se atacou o voto por carta. São fraudáveis, houve fraude. No Brasil se atacou a urna eletrônica. Se o voto aqui fosse no papel, ia atacar o papel. Tem que ser urna eletrônica. Se o voto fosse por sinal de fumaça, iam atacar sinal de fumaça. Só que como ganhou, em grande parte da população, credibilidade isso? Nós temos que entender, por isso que eu faço essa sequência, toda essa sequência. Só foi possível atingir grande parte da população com essa informação, porque a primeira etapa estava feita. A primeira etapa de confundir o que é mídia séria com o que é fake news. E a partir disso, nas eleições de 14, isso começou muito devagar. Na de 18, isso se ampliou. Vídeos. O vídeo dava vontade de chorar, de ver o vídeo tão ruim que era feito o negocinho de início. Você aperta um número e sai outro. Quem aqui não tem uma amiga que falou isso? Não, eu apertei. Tal. Daí você fala, mas foi você mesmo? E fala, não fui eu. Foi um amigo do amigo do amigo, tal, e é o mesmo vídeo sempre. E passou a se repetir isso, mesmo sem uma. Veja, não é que uma, duas, três, algumas provas, algumas urnas foram fraudadas, sem uma prova.
o trabalho foi tão bem feito de convencimento que, sem ter uma única prova, pessoas, inúmeras pessoas que sempre foram eleitas e ganharam eleições, convenciam os outros, a mesma eleição que eu ganhei foi fraudada. Mas você não ganhou, mas eu ganharia muito melhor. A gente ri, mas é trágico. Porque foram acreditando. Eu vou contar uma história pessoal aqui sem... Eu sou sócio de um clube e vou votar nas eleições do clube. E aí, na eleição, eu sou sócio de um clube que tem muita gente que acredita em ET, cantando nacional para o pneu, e acredita em fraude às urnas. Mas a gente tem que conviver. E aí fui votar e fui abordado por uns candidatos. Mas daí, na hora de pedir voto, o candidato pede. Daí eu, numa rodinha, eu perguntei, o sistema aqui no clube é urna eletrônica, né? Que empresa é? Sei lá, a gente contrata uma empresa. Você acredita nesse sistema de urna? Nesse eu acredito. Eu falei, por quê? Porque é do clube. Eu falei, e no do TSE? Não, TSE não. Por que no do TSE não? Porque é tudo feito para o PT ganhar, né? Eu falei, mas como que perdeu a última? Deu errado. É um negócio impressionante. Ou seja, aí é uma dupla ofensa ao TSE. É a ofensa do TSE querer fraudar e ser incompetente e não conseguir. Não é? O TSE quis, mas é tão ruim que nem querendo conseguiu. Então, mas isso foi vencendo e as pessoas vão repetindo. Agora, as pessoas repetem, e isso é o bom, na verdade, mas também não acreditam tanto. E a prova é que não aumentou nada a abstenção da eleição no ano que vem. Vocês concordam que quem realmente acha que o sistema é fraudado não vai votar? Se não vai adiantar nada eu votar. Para que eu vou? Então, as pessoas repetem, isso cria aquele clima, mas no final as pessoas foram e votaram. O que mostra é que, no fundo, a lavagem cerebral tem um limite também. Tem um limite do ridículo. A pessoa também não quer se sentir tão ridícula. Porque é só perguntar, me apresente uma prova. Mas se atacou massivamente esse segundo pilar da democracia. E aí precisava atacar, para dar certo, o terceiro pilar. E o terceiro pilar da democracia, nas democracias ocidentais, é o judiciário independente e autônomo. Na Polônia, se aprovou uma emenda constitucional diminuindo em 5 anos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Em 5 anos, a idade dos membros da Corte Constitucional, e com isso se retirou metade da Corte, inclusive o presidente da Corte, que se recusou a sair, ficou no gabinete dele, e aí ele foi saído. As Forças Armadas entraram e retiraram ele com os móveis e tudo. Na Hungria se fez a mesma coisa, na Turquia se fez a mesma coisa. No Brasil se flertou com uma emenda semelhante ao ato institucional número 2, que aumentou de 11 para 16 os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque, ao atacar o terceiro pilar da democracia, você tem 3 formas de ataque. Cooptação, que em muitos países isso é feito, então se faz a cooptação. Alemanha nazista, Itália fascista. Não houve necessidade de um ataque. Na verdade, houve a cooptação do judiciário. O judiciário, na sua maioria, já concordava com aquelas ideias, ganha algumas benesses, ganha aumento de salário, ganha isso, aquilo, está tudo certo. Então, a primeira é a cooptação. O segundo é a alteração. A alteração do número, principalmente, dos juízes de uma Suprema Corte. Só que, para isso, precisa de uma conjugação autoritária de 2 poderes, executivo e legislativo. E não houve no Brasil. O Congresso Nacional resistiu a essa alteração. E o terceiro é o confronto. E se não consegue a cooptação ou alteração, então os mesmos mecanismos que bombardearam a imprensa, os mesmos mecanismos que bombardearam um instrumento da democracia, que é o voto, e é no Brasil a urna eletrônica, vamos bombardear o judiciário, os membros do judiciário e a família dos membros do judiciário. Porque também quem entende do assunto sabe que atacar o judiciário só, e jornalista entende muito bem disso, você falar de uma instituição fica um pouco etéreo. Você tem que personificar. Você tem que achar dentro da instituição um inimigo de carne e osso,
Porque aí você personifica. No caso, no Brasil, foi carne, osso e sem cabelo. Um preconceito. Não, você personifica. E aí você vai. Aí vai batendo, vai batendo. Porque da Ibope é novela, uma novela. Não existe novela em que o vilão é uma instituição. O vilão tem que ser uma pessoa. E aí os mesmos instrumentos. E por que não deu certo? Porque, na verdade, e aí eu volto ao começo da minha fala, e com isso eu encerro, porque, na verdade, a Constituição garantiu que isso não daria certo. Porque a Constituição deu todos os instrumentos para que as instituições, especialmente o Poder Judiciário, tivessem independência e autonomia para reagir a esses ataques. Com todos os erros que podem existir, como eu disse, em todas as instituições, no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, porque as instituições são feitas por pessoas, mas a proteção constitucional aos órgãos, aos poderes, às instituições, permitiu que houvesse uma reação e a defesa da democracia. E o acerto do legislador constituinte de 1988 em apostar nesse fortalecimento. Se não tivesse ocorrido esse fortalecimento, e se nesses 35 anos nós não tivéssemos, enquanto sociedade e instituições, apostado, regado, no crescimento desse fortalecimento institucional, certamente o Brasil não teria resistido a esses ataques massivos. Mas resistiu, se fortaleceu e, vou dizer para vocês, porque encontro com várias delegações de todo o mundo. O Brasil deu um exemplo de democracia, o Brasil deu um exemplo de resiliência, o Brasil deu um exemplo de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Agradecemos as palavras, a palestra e a apresentação do ministro do STF, presidente do TSE, doutor Alexandre de Moraes. E, neste momento, convido o presidente da nossa Corte de Contas, conselheiro Sidney Beraldo, a fazer a entrega de um presente ao nosso convidado por sua participação ilustre em